Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um prato de glória a Deus. Abra a sua Bíblia, juntamente comigo. Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 36. Rei da glória, aleluia. Lucas, capítulo número 7. Versículo de número 36. É o texto que nós vamos esvaziar nessa noite. Acompanhe comigo. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e ungia com unguento. Quando o fariseu que tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe toca ou que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu Simão: uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: diz a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Amém? Amém? Sente adorando a Jesus nesta noite, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Peço para você ficar com a sua Bíblia aberta e, se possível, sentado no seu lugar, para juntos nós caminharmos naquilo que nós queremos falar com vocês aqui nessa noite. Quem me ouve diz amém. Amém.
irmãos, nós estamos diante de uma referência do apóstolo, do historiador, doutor Lucas, que vai registrar esse acontecimento na casa de Simão, o fariseu. Você vai perceber que esta mulher, denominada como pecadora, esta mulher não é aquela que Mateus registra no capítulo 26. Esta mulher não é aquela que Marcos registra no capítulo 14. Nem muito menos João registra no capítulo de número 12. Esta mulher é a mulher pecadora da cidade de Naim. As outras que são citadas, a outra, melhor dizendo, que é citada no livro de Mateus, no livro de João e no livro de Marcos, é Maria, irmã de Lázaro, da Betânia. Esta mulher, ela tem uma ousadia de entrar onde Jesus estava para fazer uma refeição com um fariseu chamado Simão. Ora, o texto começa dizendo que esse certo fariseu chamou Jesus para ir até a sua casa. Importante nós compreendermos isso aqui, é que é costume, naquele período, todo fariseu, sempre quando vinha um mestre, um rabi, um raboni, eles convidavam para ir até a sua casa e ali fazer uma refeição com o intuito de ter um momento de debate teológico. Todo fariseu convidava um mestre, um rabino ou um rabi para estar dentro da sua casa e ali discutir alguns assuntos teológicos. Esse fariseu resolve convidar Jesus para a sua casa. E algumas coisas que acontecem nesse jantar nos chama a atenção. Ora, importante lembrar aos irmãos que dentro da institucionalidade de Israel, dentro da religiosidade que era presente em Israel, preste atenção aqui por gentileza, tá? Nós temos bastante tempo para caminhar junto aqui. Dentro da famosa religião formada em Israel, havia 3 classes. Eram os fariseus, os escribas e os anciãos. Ora, isso foi criado no 2º século antes de Cristo. E os escribas, eles eram conhecidos como os copistas da lei. Os anciões eram descritos como pessoas que tinham uma moral para representar o povo. E os fariseus, que logo a etimologia da palavra é separado, os fariseus eram aqueles que observavam a lei. Ora, esse fariseu resolve convidar Jesus para ir dentro da sua casa para fazer um banquete de cunho teológico e também de cunho posicional, para que ele tivesse uma posição diante daqueles que ali estavam na cidade de Naim. Eles estão em Naim. O fariseu, ele tem o intuito de convidar Jesus para que, diante da sua religiosidade, fosse exposto a sua publicidade diante daqueles que moravam em Naim. O fariseu convida a Jesus com um tipo ritual religioso para que eles pudessem dialogar sobre a lei. O fariseu faz com o intuito de que a sua publicidade, o seu status, fosse mais elevado em convidar a Jesus para dentro da sua casa, diante da sua religiosidade. Ora, esse jantar não é de cunho de comunhão,
Esse jantar está em posição de ter um status elevado dentro da cidade de Naim. Aquele ambiente era formal demais. Aquele ambiente estava diante da formalidade de todo fariseu que trouxesse um mestre para dentro da sua casa. Mas, não obstante a formalidade, estava carregado também de hipocrisia da parte do fariseu. Ele traz Jesus para dentro da casa com a ideia de ter um status elevado dentro da sua cidade. Ele não traz Jesus para dentro da sua casa para que ele pudesse ter um momento de comunhão espiritual. Mas olhe para cá. Como que acontecia o jantar naquele período onde eles se reuniam para discutir sobre a lei? Quando o fariseu convidava o mestre para dentro da sua casa, automaticamente, quando um convidado era para estar dentro de uma casa da Palestina antiga para fazer uma refeição, automaticamente alguns homens do sexo masculino eram direcionados para receber o mestre que estava para entrar dentro da casa desse fariseu com o famoso ósculo santo, com um beijo no rosto. Automaticamente era separado uma cadeira, ou melhor dizendo, uma espécie de mezanino, onde o convidado pudesse sentar e escorar-se com o seu braço diante da mesa para conversar com o fariseu que lhe convidou. Jesus entra, só que nesse jantar não tem ninguém para dar um ósculo santo, para recepcionar a Jesus. Jesus entra na casa de Simão o fariseu. Não tem ninguém esperando Jesus, uma espécie de mezanino onde Jesus ia sentar-se, com seu braço encostado sobre a mesa, para que tivesse facilidade para um dos servos do fariseu lavar os pés de Jesus. Isso era um costume da época. Jesus se assenta, Jesus se encosta e Jesus está esperando. Só que ninguém vai dar um ósculo santo. Ninguém vai lavar os pés de Jesus. É um ambiente formal, mas carregado de hipocrisia. Você vai dar glória a Deus, caminha comigo, tá? É um ambiente cheio de formalidade, mas cheio de hipocrisia também. Jesus está sentado para se alimentar com esse fariseu. Naquele ambiente, entra uma mulher reconhecidamente como pecadora. O próprio Simão vai falar consigo mesmo. Eu vejo que este não é profeta. É o Simão falando. Porque se esse fosse profeta, saberia quem acabou de tocar nele. Se não é uma mulher pecadora, fala de Simão fariseu. Então é uma mulher reconhecidamente pecadora da cidade de Naim. Diante de tanta informalidade, mas carregada de hipocrisia, essa mulher entra no ambiente. Ninguém impediu ela de entrar, pois de fato não tinha ninguém nem para receber a Jesus. Entenda isso. Jesus foi convidado para essa casa e ninguém o recepcionou. Jesus foi convidado para essa casa e ninguém lhe deu um ósculo santo, um beijo no rosto. Jesus foi convidado para essa casa e ninguém lavou seus pés. Mas Jesus está sentado na mesa. Eu coloquei um tema nessa mensagem que é a graça que se revela quando estamos à mesa. Jesus se assenta, ninguém lava os pés, ninguém recepciona, ninguém dá um beijo, mas Jesus está dentro daquela casa. Olhe para cá. O fariseu, pensando que ele estava fazendo bem em convidar o mestre Jesus para dentro da sua casa, mas ele estava de olho no status que ele ia ter. Receber a mestre Jesus de Nazaré dentro da minha casa.
Nós olhamos para o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, e nós podemos ver Jesus se apresentando como Salvador àqueles que são marginalizados. Nós olhamos para essa verdade desse banquete, desse jantar, dessa reunião, e nós conseguimos descobrir a realidade do fariseu. O fariseu, ele vai procurar pureza por separar-se ou por ser separado. O fariseu vai procurar pureza diante da separação. Mas Jesus, ele é diferente do fariseu. O Jesus, ele vai revelar a santidade pela inclusão dessa mulher. Aleluia. Olha para cá. Por isso que o próprio Jesus vai dizer muito bem, em Lucas capítulo 19, versículo número 10, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que havia se perdido. Olhe para cá e preste atenção. O jantar está formal, o jantar está bem organizado. Todos estavam esperando a Cristo Jesus. Simão, o fariseu, pensando que teria popularidade, seu status cresceria dentro dessa cidade. Mas ele, de tanta formalidade, ele age de maneira hipócrita. Ele não recepciona Jesus como deve ser recepcionado. Ele não beija Jesus como sinal de intimidade, como deve ser beijado. E ele não lava os pés de Jesus como sinal de honraria, como deve ser feito. Pensando em ter popularidade, mas cheio de hipocrisia. Vamos caminhar? Eu olhando para esse cenário, eu consigo enxergar que aonde a religião fecha as portas, a graça abre as suas janelas. Aonde o fariseu estava fechando as suas portas, a graça estava abrindo uma janela para essa mulher. Olha Deus. Mas olha para cá. O texto diz que essa mulher vai chegar até onde está Jesus. Ela traz consigo um unguento. E o texto diz que quando ela entra dentro da casa de Simão, o fariseu, ela entra por detrás da onde Jesus está sentado. Jesus está sentado nessa espécie de mezanino, onde ele está com seus braços encostados na mesa, esperando para alguém lavar os seus pés. Mas ninguém vem lavar os pés de Jesus. E o texto diz, entrando essa mulher por detrás da onde Jesus estava sentado. Ela se aproxima de Jesus, oh glória. Se aproximando de Jesus, o texto já nos mostra que ela vem em lágrimas, em pranto. E quando ela se aproxima de Jesus, com as lágrimas que ela derramava, ela começa a lavar os pés de Jesus. Não somente lavar os pés, mas ao mesmo tempo em lavar, ela beijava os pés de Jesus. Glória a Deus. Não obstante, somente em beijar e lavar com as lágrimas, ela solta os seus cabelos. Ela derrama o unguento. E com seus cabelos ela começa a enxugar os pés de Jesus. Mas olhe para cá. Há algumas verdades que precisam ser faladas aqui diante dessa cena. Primeiro, ela chega por detrás. Automaticamente, quando nós queremos conhecer alguém, nós vamos conhecer olhando face a face. Quando nós vamos nos apresentar a alguém e conhecer alguém que nós queremos conhecer,
Nós chegamos face a face, nos apresentamos e assim nós nos conhecemos. Se eu quisesse aqui um exemplo, conhecer o seu Rocha, eu ia me apresentar a ele e apertar as mãos, face a face, e a conhecer a ele. Mas a mulher estava diante de Jesus e ela vai conhecer Jesus de uma maneira muito diferente. E para o fariseu, daquele que estava no jantar, de uma maneira, de uma frase de um amigo meu, muito exótica. Jesus está ali e ela chega por detrás. Por que ela chega por detrás? Entende isso aqui? Quando ela chega por detrás, isso é um sinal de misericórdia. Aleluia. Ela não vai diante da face de Jesus, porque ela sabe que os olhos de Jesus vai prescrutar o coração dela. Ela sabe que se olhar aos olhos de Jesus, ela vai ver a majestade do Cristo e vai reconhecer a sua miserabilidade. Ela vai por detrás porque é sinal de misericórdia. É a misericórdia de Cristo sobre a vida dela. E ela chega por detrás como sinal de alguém que tem miserabilidade no seu viver. Ela reconhece que ela é miserável. Ela reconhece que ela é pecadora. E ela não tem a coragem de ir na presença de Jesus de cara limpa. O que ela faz? Vou pelas costas. Indo pelas costas, o texto nos mostra que isso é sinal de misericórdia. E deixa eu falar isso aqui para você dar glória a Deus. A misericórdia e a graça são irmãos gêmeos. A misericórdia e a graça são irmãos gêmeos. Por quê? A graça nós recebemos o que não era para nós receber. Mas a misericórdia nós não recebemos o que era para nós receber. Por que ela vai por detrás? Porque é sinal de misericórdia. Ela sabe que se for de cara limpa ela vai receber juízo, porque o olhar dele, como diz João, é como os olhos, como chama de fogo. Mas ela vai por detrás porque é misericórdia. Ela vai receber aquilo, oh glória, que não era para ela receber. Isso era graça em ação. Deixa eu dizer isso aqui para você, irmão. Misericórdia. Hoje a misericórdia dele está sobre nós porque nós não recebemos o que era para nós receber. Felipe, o que era para nós receber? Condenação. Desculpa eu falar isso aqui. O que era para nós receber? Separação eterna de Deus. Mas é misericórdia. Nós não recebemos o que era para nós receber. Porque a graça entra em ação e nós recebemos o que não era para nós receber. Perdão, justificação, oh glória. Mas olhe para cá. Ela vai por detrás de Jesus. Aí eu me lembro de Moisés. Oh glória. Aí eu me lembro de Moisés e meu Cláudio. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver o teu rosto. Só que Deus diz bem claro para Moisés: Moisés, tu não pode ver. Eu estou conjecturando para você entender, porque se você ver, você vai morrer. Mas faz o seguinte: está vendo a fresta daquela rocha? Isso é misericórdia, irmão. Está vendo a fresta daquela rocha? Vai até aquela fresta. Eu vou passar e você vai me ver disposta. Quando ela entra por detrás de Jesus, é a misericórdia em ação. Ela não recebe o que era para ela receber, mas ao mesmo tempo a graça vem e ela recebe o que também não era para ela receber. Isso era para você dar glória a Deus, mas tudo bem, olhe para cá. A mulher, ela entende o evangelho antes do fariseu. A mulher, ela entende o evangelho antes do que os escribas, que eram copistas da lei. A mulher, ela entende o evangelho antes dos anciões, que eram representantes da sociedade, porque eram pessoas de moral.
ilibada. Ela entende o que é evangelho antes do que qualquer doutor da lei. Ela entende o que é evangelho do que qualquer estudioso da lei. Oh, glória! Essa mulher compreende o evangelho antes do que qualquer fariseu. Olhe para cá. Ela vai por detrás de Jesus e ela descobre que a santidade do Cristo não vai prescrutar juízo sobre ela, mas ela descobre que a santidade de Cristo vai purificar a ela. Isso era para você dar glória a Deus. Ela se aproxima por detrás. E a misericórdia e a graça entra em ação. A santidade dele poderia condenar ela, mas porque ela veio por detrás, se humilhando, a santidade dele não condenou ela, mas a santidade dele purificou aquela mulher. Isso era para você dar glória a Deus. Ela se aproxima por detrás em postura de humildade. Ela se aproxima por detrás e ela chora em sinal de arrependimento. Ela se aproxima por detrás e ela unge em sinal de adoração. Ela se aproxima por detrás e enxuga com os cabelos em sinal de rendição total. Aí o salmista no Salmos 34, no verso 18, vai dizer o seguinte: perto está o Senhor, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daquele que tem o seu coração quebrantado. Olhe para cá. Ela está, Eloi, copiosamente chorando, derramando lágrimas. Ela chega até os pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Isso aqui é interessante demais. Olhe para cá. Com as suas lágrimas, irmão Laura, ela vai lavando os pés de Jesus. E aqui é um sinal profético. Está ali o fariseu, que é aquele que está para cumprir a lei, mas ele não enxerga que está sentado na mesa para banquetear com ele. Precisou vir uma mulher pecadora, que pecadora quer dizer que é prostituta. Ela chega até diante da casa do fariseu, da mesa onde está Jesus, e começa a derramar as lágrimas para mostrar para o fariseu quem está sentado na mesa dele. Sabe o que é o sinal profético? Olhe para cá. Toda vez que um cordeiro ia ser sacrificado, os três que eram responsáveis, levita, sacerdote e sumo sacerdote. O levita examinava o cordeiro, o sacerdote tosqueava o cordeiro até ficar somente o couro. Tosqueando o cordeiro, chegava na mão do sumo sacerdote para avaliar se o cordeiro estava propício para o sacrifício. Se você não dá glória a Deus, eu paro de pregar aqui. Olhando o cordeiro, está apto para o sacrifício. Adivinha o que o sumo sacerdote vai fazer? Oh, glória a Deus. O sumo sacerdote chama os empregados, os encarregados, para lavar os pés do cordeiro, para que o cordeiro pudesse ser sacrificado. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Olha para cá, o fariseu recebeu Jesus dentro da sua casa, não enxergou quem era Jesus e recebeu Jesus como homem comum. Rei da glória, Rei da glória. Precisou uma mulher pecadora invadir a casa desse fariseu com lágrimas em seus olhos e lavar os pés do fariseu e dizer: esse que está dentro da sua casa é o cordeiro que foi enviado para morrer como sacrifício
adoração. Diante de uma formalidade, mas carregado de hipocrisia, o fariseu recebe a Jesus dentro da sua casa, prepara o banquete, mas não recebe Jesus como era para ser recebido. Precisou vir uma prostituta do lado de fora para entrar dentro do ambiente, chorar aos pés de Jesus e lavar os pés dele, e como um sinal profético dizendo: esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Cordeiro que está apto para ser sacrificado. Oh glória! O fariseu não entende quem está dentro da casa, mas a mulher pecadora entende quem está dentro da casa, e ela diante dos pés dele vai chorar, vai lavar e vai dizer: esse aí não é um homem comum, mas esse aí é o Messias enviado, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Olhe para cá. O ato de ungir. Mas se você não dá glória a Deus, deixa eu explicar outra coisa aqui. Olhe para cá. Primeiro ela lava os pés. Lavando os pés, ela está dizendo e cumprindo um ato profético que o Cordeiro está pronto para o sacrifício. Ela então resolve agora começar a beijar os pés de Jesus copiosamente. Porque a palavra aqui, designada para a adoração, porque é um ato de adoração que ela está fazendo. A palavra designada para um ato de adoração é proskineos do grego. Essa palavra proskineos do grego, ela traz a ideia: alguém que se direciona para beijar. E a palavra proskineos vem oriunda etimologicamente da palavra propens, que traz a ideia de rosto ou de face. Você vai dar glória a Deus? Deixa eu te explicar isso aqui. Ela entrou dentro da casa do fariseu e ninguém deu um beijo nele. Ela entrou dentro da casa do fariseu e ninguém deu um beijo no rosto do Jesus que estava dentro da casa do fariseu. Precisou vir uma prostituta do lado de fora para lavar os pés dele, dizer que ele é o Cordeiro pronto para o sacrifício, e além disso começaram a beijar os pés de Jesus. Aqui está o ato de adoração: adorar, proskineos, propens, aquele que se direciona para beijar. Isso é para você dar glória a Deus. Enquanto o fariseu está julgando o ato da mulher, ela está com seus olhos marejados, cheios de lágrimas, chorando copiosamente, lavando os pés de Jesus, dizendo: esse é o Cordeiro. E outra coisa, beijando os pés de Jesus, dizendo: ele é aquele que merece toda a adoração. Ele é aquele que merece toda a adoração, porque ela se direciona para beijar os pés de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Olhe para cá. Mas o texto é mais interessante ainda. Além de ela começar a beijar como ato de adoração, se você não dá glória a Deus aqui, vocês conhecem a minha frase, né? Se você não dá glória a Deus aqui, eu te acho muito estranho. Cara, está fazendo umas loucuras que o fariseu está só julgando. Ela derrama as lágrimas, lava os pés e ela beija. Outra coisa que ela faz: solta os cabelos. Oh glória. Aleluia. Ela solta os cabelos. Deixa eu te explicar isso aqui. Dentro da cultura da época, uma mulher jamais soltava os seus cabelos na presença de outro homem, se não fosse o seu esposo, na intimidade do seu quarto. Aleluia. Era para alguém dar glória a Deus isso aqui. Uma mulher dentro daquele período não soltava o seu cabelo diante de qualquer homem, se não fosse somente para o seu esposo, na intimidade da sua casa e principalmente dentro do seu quarto. Essa mulher, ela já está cometendo algumas coisas que diante do fariseu é escandalosa, mas ela está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela está beijando os pés de Jesus e ela solta o cabelo. Aleluia.
ela solta o cabelo. Só poderia soltar o cabelo diante do seu marido, diante do seu esposo, na intimidade do seu quarto. Mas ela está dizendo: eis aí o meu noivo, eis aí o meu esposo. E ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus, sinal de que alguém tem compromisso com o marido, mas também sinal de intimidade. Isso era para você dar glória a Deus, mas tudo bem. Deixa eu dizer aqui para você dar glória a Deus com gosto: solta os cabelos nessa noite como sinal de intimidade, porque o teu noivo, o teu esposo, o teu amado, o amante da nossa alma está dentro dessa casa, está pronto para te receber, está no ambiente. Então nós temos liberdade para soltar os cabelos. Oh, glória. Para o fariseu essa cena era escandalosa demais. Para o fariseu essa cena era preocupante demais. Ela está chorando e com as suas lágrimas lava os pés. E além de lavar os pés, beija os pés. Além de beijar, solta os cabelos. Além de soltar os cabelos, começa a enxugar com os próprios cabelos e derrama unguento sobre os pés de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Sabe o que ela faz quando ela derrama unguento? Se você não dá glória a Deus, irmão, oh, glória! No Antigo Testamento, o óleo era ungido, era derramado para específicas unções. Era derramado para designar uma consagração de um profeta, de um sacerdote. O óleo era derramado também para consagrar um futuro rei. Lembra de quando Deus falou com Samuel: pega o teu chifre de óleo e vai até a casa de Jessé o belemita, que aquela lá tenha provido um rei. Ele foi com o óleo da unção para ungir e consagrar um futuro rei. Ai, só você não dá glória a Deus. O fariseu está olhando aquela cena. Essa mulher escandalosa, pecadora, está derramando as lágrimas e lavando os pés de Jesus. Está beijando os pés de Jesus como sinal de adoração. Tira o cabelo como sinal de intimidade e começa a enxugar os pés de Jesus. E agora, para acabar, derrama um unguento, o óleo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não está ungindo um rei terreno. Para você dar glória a Deus, hein? Ela não está ungindo um rei terreno. Ela não está ungindo um rei terreno. Mas ela está ungindo o rei dos reis. Ela não está ungindo o rei terreno, mas ela está ungindo o rei dos reis. Diante desse banquete nós conseguimos identificar algumas coisas. O Simão, o fariseu, aqui representa a lei. Diante da justiça própria, diante da aparência e diante da meritocracia. A mulher pecadora representa a graça, aonde há o arrependimento e a dependência nele. Olhe para cá. Simão recebe a Jesus como um homem comum. Jesus, não vai dar tempo de concluir a mensagem, mas olha para cá. Simão recebe Jesus como um homem comum, como um simples convidado. Mas essa mulher recebe ele como Senhor.
E olha o que Jesus começa a dar uma lição para o fariseu. No versículo de número 44, ele vai dizer: vês tu esta mulher? Você não me deu água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com as suas lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus entra dentro daquela casa e Simão não recepciona Jesus como deve recepcionar. Mas aquela mulher dá um ensinamento para o fariseu. Ela recebe Jesus como deve ser recebido. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Vamos para a Bíblia? Versículo de número 41. Depois que Jesus fala para o fariseu Simão, ele começa a dizer: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amarás mais? Jesus está dizendo para o Simão, o fariseu, está dizendo para ele essa parábola: ô Simão, aquele que devia 50 denários é você. Aquele que devia 500 denários é esta mulher. Ora, eles não têm como pagar, e o credor, que é ele, perdoou a ambos. Quem o amará mais? Olha para quem está do seu lado e diga para ele: você pelo menos deve 50. Diga para ele: você pelo menos deve 50. Eu devo pelo menos 50. Mas vamos para o texto? Olha o texto. Versículo de número 43. Simão respondeu: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Então disse-lhe Jesus: julgaste bem. Versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Se você não dá glória a Deus. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta porém rogou com lágrimas os meus pés e me enxugou com seus cabelos. E o versículo continua: não me deste ósculo, não me beijaste. Lembra que eu falei? Ato de adoração, prosquinel, direcionado para beijar, própens, rosto. Não me deste ósculo, mas ela, Jesus está falando essa parábola, essa mulher está beijando os pés de Jesus. Jesus está falando a parábola e ela não para de beijar os pés de Jesus. Porque quem devia 500 entende o tamanho do perdão. Quem devia 500 entende o tamanho do perdão. E quem entende o tamanho do perdão não para de beijar os pés de Jesus. Não para de adorar ao nome de Jesus. Mas continua o texto. Mas esta não cessa de
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Versículo 47. Por isso te digo, perdoado, são muitos pecados, lhe são perdoados, pois muito me amou. Mas aquele a quem pouco perdoou, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Estão perdoados. Glória. Quando Jesus olha para aquela mulher, olha a cena, irmão, viaja comigo, mente de pregador, vai longe. Olha a cena, Jesus olhando para aquela mulher e ela beijando os pés de Jesus sem parar. Um amigo meu diz, isso é para você rir, tá? Um amigo meu diz, misturando lágrima com catarro, chorando. Olha para cá. E ela chorando copiosa, beijando os pés de Jesus sem cessar. E Jesus dizendo para o fariseu: eu entrei aqui e tu não lavou os meus pés. Olha essa mulher. Eu entrei aqui e tu não me deu um beijo, mas olha essa mulher. Mas se você não dá glória a Deus, irmão. Eu entrei aqui e tu não ungiu a minha cabeça, mas olha essa mulher. Eu entrei aqui e você não me recepcionou como devia. Aí Jesus olha para a mulher para de beijar e diz: mulher, te são perdoados os teus pecados. Glória a Deus, oh glória a Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você da glória a Deus, irmão. Quem devia 50 não entende o tamanho da adoração. Quem devia 500, quem devia 50 julga quem adora e beija os pés de Jesus, porque ele foi perdoado, porque muito ele devia, mas o perdão e a graça de Jesus alcançou ele. Por isso ele pula, por isso ele grita, por isso ele salta, porque quem foi muito perdoado entende o tamanho dessa graça. Por isso beija os pés, chora os pés, oh glória, enxuga os pés. Estou encerrando, irmão. Ela saiu da sua casa trazendo um vento. E Jesus é bem claro em dizer: quem pouco amou, pouco é perdoado. E quem muito amou, muito é perdoado. Ela vem trazendo o vento. Ela entra na casa do Simão, vai por detrás de Jesus como sinal de misericórdia e graça em ação. Ela não recebe o que era para receber, mas ela recebe o que não era para receber. Ela começa a beijar os pés de Jesus com as suas lágrimas lava, solta os seus cabelos como sinal de intimidade, e ela começa a enxugar e derrama um vento dizendo: esse aí é rei. E quando ela está fazendo isso, aquele quem pouco amou, agora é para parar de dar glória a Deus antes. Aquele quem pouco amou, ele olha, que exagero. Ele olha e diz: para que tanto escândalo? Ele olha e diz: para que gritar tanto? Ele olha e diz: para que bater palma? Ele olha e diz: para que pular da cadeira? Ele olha e diz: para que fazer aviãozinho? Ele olha e diz: para que essa algazarra? É porque quem muito ama, isso é para você dar glória a Deus. Quem muito ama, oh glória, muito é perdoado. Ela está dizendo: eu não sou digna, mas como eu amo o Mestre,
Eu vou continuar beijando os pés dele. Eu não sou digna, mas como eu amo o Mestre, eu vou continuar prostrada aos pés dele. Eu não sou digna, mas como eu muito amo o meu Mestre, eu vou jogar o manto sobre os pés dele e vou honrar a majestade que ele é. Por isso que ninguém entende quando você grita, quando você dá glória, quando você pula, quando você salta, quando você bate as palmas. É porque quem devia 50 pouco ama. Agora quem devia 500 muito ama. E aqui eu finalizo. Quando Jesus olhou para ela e disse: mulher, te são perdoado os teus pecados. A palavra perdão ou perdoado aqui, oriunda do grego, traz uma ideia. Glória. Mulher, estás livre. Mulher, a palavra utilizada ali no grego traz a ideia de soltura de amarras. Você não entendeu, irmão, mas eu vou dar glória a Deus para você entender. Oh glória, Jesus olhou para ela e disse: mulher, te são perdoados os seus pecados. As amarras caíram, as algemas se quebraram, e você está livre, e você está livre. E ele termina dizendo: vai em paz. Paz traz a ideia, o cumprimento normal de todo judeu: Shalom Adonai. Paz com Deus. Era para você dar glória a Deus, irmão. Ela muito amou o Mestre, e perdoados foram os seus pecados. Ela foi livre. Além de estar livre, Jesus olhou para ela e disse: vai em paz. Não paz, estado de consciência, mas paz com Deus. Paz com Deus. Fique de pé que eu quero finalizar. Mas paz com Deus. O fariseu recebeu Jesus em sua casa, não recebeu como devia, não lavou seus pés, não o beijou, não derramou óleo. Mas a mulher pecadora, ela entrou aonde ela não poderia entrar, ela se aproximou aonde ela não poderia se aproximar. Ela lava os pés de quem ela não poderia lavar. Ela beija os pés de quem ela não poderia beijar. Ela solta o cabelo na presença de quem ela não poderia soltar. Ela derrama unguento nos pés de quem ela não poderia derramar unguento. Mas ela faz isso porque ela entende. Ela entende quem está diante dela. Ela entende quem está dentro daquela casa. Ela entende quem está sentado naquela mesa. Ela entende quem está diante dos olhos dela. Não era um homem comum. Por isso que ela adora. Não era um homem comum. Por isso que ela beija. Não era um homem comum. Por isso que ela derrama o unguento. Não era um homem comum. Por isso ela está prostrada. E o sinal de Jesus para ela é: estás livre. Há perdão sobre você. Há paz sobre você. E eu finalizo aqui dizendo para você: se você ama Cristo, se você ama Cristo com todo o seu coração,
faça aquilo que ninguém pode fazer no seu lugar, somente você. Na presença de Jesus, derrame as suas lágrimas. Na presença de Jesus, beije os pés dele, sinal de adoração. Na presença de Jesus, solte os seus cabelos, sinal de intimidade. Na presença de Jesus, derrame o unguento, sinal de honraria. Na presença de Jesus, fique aos pés dele, porque ficando aos pés dele, a paz de Deus sobre você. Ficando aos pés dele, há perdão de Deus sobre você. Só acredita, quem acredita dá glória a Deus. Quem acredita diga aleluia. Deixa eu orar por você. Eu vou pedir para o presbítero Ezequiel chegar até ali. Ezequiel, chega até ali. Já designa alguns obreiros para nós fazermos o ato da ceia. Mas deixa eu orar por você. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. E vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, a graça se revela junto à mesa. E nós estamos diante dessa mesa que é o ato de nós celebrarmos a vitória que nos foi garantida na cruz do Calvário. Diante dessa mesa nós estamos para comer do pão que simboliza o teu corpo que foi transpassado, açoitado pelos nossos pecados. Diante da graça que se revela de frente com a mesa, nós estamos para beber desse suco que simboliza o teu sangue que foi derramado naquele madeiro. E diante da mesa a graça se revela sobre nós, como se revelou naquele dia em Naim, diante de uma mulher pecadora, aonde o Senhor liberou uma palavra de perdão, e a palavra liberada sobre nós. Há perdão sobre nós, há algemas caindo sobre nós, a soltura das amarras sobre nós. Diante da mesa o Senhor libera perdão, mas diante da mesa o Senhor também libera paz. E a paz que é liberada não é um estado de consciência plena, mas a paz que é liberada é a paz que nós temos em Deus. Por isso o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 19 vai dizer: chegamos ou nos aproximamos com ousadia ao trono da graça, porque há perdão sobre nós, porque há paz sobre nós. Diante da mesa a graça se revela e nós o adoramos como deve ser adorado, nós o beijamos como sinal de redenção, e nós estamos prostrados diante da tua majestade. Ó Pai, nós pedimos a tua boa mão de misericórdia e de graça sobre as nossas vidas, e quem acredita diga amém. Diga glória a Deus.